A Ucrânia teria 120 mil soldados destacados ao longo de sua fronteira com Belarus. Seria um erro da Rússia ignorar essa grande aglomeração de forças, já que algumas delas podem em breve ser realocadas para as frentes de Donbás ou Kursk. O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko disse à mídia russa em uma entrevista recente que a Ucrânia enviou impressionantes 120 mil tropas ao longo da fronteira, o que acrescenta contexto ao acúmulo relatado anteriormente da Bielorrússia, lá que foi analisado aqui na semana passada. Esse número é surpreendente, pois sugere que a Ucrânia não está nem perto de ficar sem tropas, como alguns da mídia especularam nos últimos 2 anos, que pode acontecer em breve. Embora seja verdade que a resistência à política de recrutamento forçado da Ucrânia tenha aumentado, desde que a idade de recrutamento caiu de 28 para 25 nesta primavera e algumas forças foram desviadas de Donbás para Kursk. Esse grande número mostra que ainda há muitas tropas disponíveis que ainda não começaram a lutar. Também vale a pena notar que esse é 12 vezes o número que participou do ataque furtivo da Ucrânia contra a região de Kursk na Rússia, de acordo com o Wall Street Journal. Batalhas estão ocorrendo dentro das fronteiras da Rússia há 2 semanas, como parte da meta recém-declarada de Zelensky de criar a própria zona tampão da Ucrânia, nos moldes do que a Rússia tem buscado fazer na região de Kharkov, na Ucrânia, desde o início de maio. Portanto, é assustador imaginar o que a força ucraniana na fronteira sul da Bielorrússia poderia hipoteticamente alcançar se cruzasse a fronteira. Lukashenko assegurou a seu interlocutor que ela é fortemente minada, então talvez uma repetição de Kursk não seja possível. No entanto, é extremamente improvável que a Ucrânia mantenha tantas tropas em reserva indefinidamente, especialmente porque a Rússia continua ganhando terreno em Donbás. Elas também podem ser realocadas para Kursk para fortalecer os ganhos da Ucrânia lá, ou mesmo como parte de outro ataque furtivo contra uma região russa diferente, como Bryansk ou Belgorod. A razão pela qual elas ainda não foram enviadas para nenhuma dessas frentes é devido ao medo da Ucrânia de uma invasão conjunta russo-bielorrusso na região de Gomel desta última. Lukashenko disse que essa era a razão que a Ucrânia compartilhava para seu acúmulo militar ao longo de sua fronteira, que ele atribuiu aos Estados Unidos, maliciosamente alimentando-os com falsas informações sobre as intenções de seu lado. Se a Ucrânia não tem planos secretos para invadir Belarus e está confiante no que o jornal italiano La Repubblica relatou no início deste ano sobre como a OTAN interviria convencionalmente em apoio à Ucrânia se Belarus invadisse, então ela pode em breve começar a redistribuir algumas dessas tropas para essas outras frentes. Isso não pode ser dado como certo, mas, em todo caso, o ponto é que a Ucrânia ainda tem incríveis 120 mil tropas que ainda não começaram a lutar. Isso significa que a Rússia não deve baixar a guarda nas regiões de Bryansk ou Belgorod, nem deve assumir que um avanço em Donbás e Kursk é inevitável devido ao suposto colapso militar iminente da Ucrânia lá. Ela também deve permanecer preparada para a possibilidade de um ataque furtivo ucraniano contra Belarus. Para ser claro, tais ataques furtivos ou reforços não podem se materializar, ou eles também podem não fazer diferença se o fizerem. Dito isto, seria um erro da Rússia ignorar essa grande aglomeração de forças, já que isso poderia aumentar muito as chances de que elas seriam realmente eficazes se fossem mobilizadas para a batalha. Resta saber qual será o seu papel futuro, mas os observadores devem monitorar de perto todos os movimentos ao longo dessa frente em busca de sinais de que alguns deles podem finalmente estar prestes a entrar na luta. A Rússia vai responder adequadamente caso a Polônia tente interceptar mísseis russos sobre a Ucrânia. Moscou vai dar uma resposta específica e adequada caso a Polônia tente interceptar mísseis russos sobre a Ucrânia, disse Oleg Chapinkin, diretor do terceiro departamento europeu do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em entrevista. Se Varsóvia sucumbir a um impulso aventureiro e decidir tentar interceptar armas de longo alcance legalmente usadas por nossas forças armadas para neutralizar ameaças militares que emanam do território ucraniano para a Rússia, então a resposta a ela será adequada e bastante específica. A diplomacia russa tem repetidamente apontado os riscos que a potencial participação direta de estados ocidentais em ações militares do lado do regime de Kiev acarreta, disse o diplomata russo.
Não há negociações sobre esse assunto com ninguém. Nossa posição é bem conhecida por Varsóvia e pela OTAN, acrescentou. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores polonês, Radoslaw Sikorski, disse que Varsóvia estava considerando a possibilidade de abater mísseis russos sobre a Ucrânia. Kiev anteriormente pediu aos países ocidentais que abatessem mísseis sobre a Ucrânia a partir de seu território. A mídia francesa, citando autoridades ucranianas, relatou no final de junho que Kiev estava pressionando aliados europeus a criar uma zona de exclusão aérea no oeste da Ucrânia, implementando sistemas de defesa aérea na Polônia e na Romênia. A Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. O presidente russo Vladimir Putin disse que seu objetivo era a proteção de pessoas que foram submetidas a abuso e genocídio pelo regime de Kiev por 8 anos. Ele observou que a operação especial foi uma medida forçada da Rússia. Não teve chance de agir de forma diferente. Os riscos de segurança eram tais que era impossível responder por outros meios. Diplomata britânico renuncia em protesto contra a venda de armas da Inglaterra a Israel. Mark Smith, um diplomata britânico, renunciou ao cargo em protesto contra as vendas de armas da Inglaterra a Israel, o que ele acusou de ser violações do direito humanitário internacional em Gaza. Smith era oficial antiterrorista na Embaixada Britânica em Dublin. Em uma carta do diplomata que foi divulgada através das redes sociais, ele afirmou que fez inúmeras reclamações sobre o assunto em diferentes níveis do Ministério das Relações Exteriores, em Commonwealth e Desenvolvimento. No entanto, não foram atendidas. Membros do alto escalão do governo e militares israelenses expressaram abertamente intenções genocidas, com soldados israelenses gravando vídeos, queimando, destruindo e saqueando deliberadamente propriedades civis, escreveu ele. Diante disso, ele afirmou que todos os dias se testemunha exemplos claros e inquestionáveis de crimes de guerra cometidos por Israel. Não há justificativo para a Inglaterra continuar a vender armas a Israel, mas isso continua, lamentou Smith no texto que enviou aos seus colegas. Em 7 de outubro de 2023, um ataque ordenado pelo Hamas a mais de 20 comunidades israelenses deixou aproximadamente 1.100 mortos e cerca de 5.500 feridos, além de mais de 200 reféns. Em retaliação, Israel lançou uma declaração de guerra contra o Hamas e iniciou uma série de bombardeios contra fastigados que até agora resultaram na morte de mais de 40 mil pessoas, deixaram mais de 92,600 mil feridos. A Rússia e o Brasil e outros países estão em Israel e o Hamas a concordarem com o cessar-fogo e defenderem uma solução de 2 estados aprovada pela ONU em 1947 como a única forma possível de alcançar uma paz duradoura na região. OTAN mentiu sobre não estar envolvido nos eventos na região de Kursk, diz o jornalista. As entregas de novos equipamentos militares antes do ataque das Forças Armadas à região de Kursk provam que a OTAN estava ciente dos planos de Kiev. Os jornalistas não deixaram boas na rede social X, mas decepção da OTAN e da União Europeia, que negaram saber da viagem da Ucrânia à região de Kursk. Os veículos blindados Rosse Senator, usados pela Brigada de Assalto Aerotransportado ucraniano, foram fornecidos na véspera do ataque, escreveu. De acordo com o jornalista, os países ocidentais também forneceram informações de inteligência aos militares ucranianos. O comentário relacionado às revelações da Sputnik descobriu que Kiev usou veículos blindados Rosse Senator, modelo Ford F-559 Senator APC, fornecido por países da OTAN pouco antes da invasão no ataque terrorista à região de Kursk. Isso se baseia em documentos das Forças Armadas Ucranianas encontrados por fuzileiros navais russos na 810 Brigada. No dia 6 de agosto, as tropas ucranianas lançaram um ataque à região de Kursk, na Rússia, tomando uma série de povoados. A ação marcou a agressão mais significativa da Ucrânia contra a Rússia em fevereiro de 2022. Comentando o ataque, o presidente russo Vladimir Putin disse que a Ucrânia havia realizado outra provocação em larga escala, atirando indiscriminadamente em alvos civis. O inimigo terá uma resposta adequada nas regiões fronteiriças da Rússia, acrescentou Putin. Invocando ameaças de Pyongyang, Coreia do Sul e Estados Unidos iniciam manobras conjuntas. Os dois países executarão manobras nos domínios de terra, mar, cibernética e espaço e serão mais abrangentes que as realizadas no ano passado. A Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciaram na segunda-feira, 19 de 8 de 2024, grandes manobras militares conjuntas para reforçar a prontidão de defesa conjunta em meio às supostas ameaças militares da Coreia do Norte, escreveu na segunda-feira a agência sul-coreana Wonhap. O exercício anual Uchi Freedom Shield, que vai até 29 de agosto, é baseado em um cenário de guerra total e o principal exercício de posto de comando é baseado em simulação de computador, treinamento de campo simultâneo e exercício de defesa civil, detalhou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. O exercício envolverá
cerca de 19 mil soldados sul-coreanos, semelhante ao exercício do ano passado, mas incluirá 48 eventos de treinamento de campo, como desembarque anfíbio e exercício de fogo real. Em comparação com os 38 eventos de 2023, o número de exercícios em nível de brigada também aumentará para 17 em comparação com os 4 do ano anterior. Durante o período do exercício, as ações de defesa civil sul-coreana USHI envolverá um cenário que simula um ataque nuclear norte-coreano pela primeira vez, contou uma fonte ao ONUAP, enquanto o exercício militar conjunto não incorporará esse cenário. O Ministério da Defesa disse que o exercício e outros realizados em múltiplos domínios, incluindo terra, mar, ar, cibernética e espaço, reforçarão ainda mais a capacidade e a prontidão dos aliados para responder a quaisquer provocações e se defender contra as armas de destruição em massa da Coreia do Norte. Pyongyang denuncia há muito tempo os exercícios conjuntos dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, mas também do Japão, como um ensaio para uma invasão da Coreia do Norte. Exército ucraniano se depara com consequências inesperadas de seu ataque à área de Kursk, diz mídia. As forças armadas da Ucrânia estão tentando parar o avanço da Rússia na área de Pokrovsk, na República Popular de Donetsk, na região de Kursk, simultaneamente, o que causa descontentamento no exército ucraniano, escreveu o jornal The Guardian. O artigo nota que, embora alguns soldados ucranianos estejam satisfeitos com o ataque à região de Kursk, também há quem duvide de sua conveniência. Assim, um deles admitiu que essa operação de dispersar as tropas ucranianas tão necessárias em outro setor na linha de frente e considerou que o exército ucraniano deve proteger o que tem. Quase 2 semanas após sua incursão surpresa na Rússia, a Ucrânia se vê lutando para encontrar um equilíbrio entre tomar um território do outro lado da fronteira e Kursk, que perderam no coração da frente oriental, no centro da região de Donetsk, indica o artigo. Segundo a pesquisadora sênior do Centro de Análise da Política Europeia, Anna Shelester, entrevistada pelo The Guardian, a Rússia não moveu as forças suficientes no flanco oriental, como a Ucrânia esperava. No dia 6 de agosto, as tropas ucranianas lançaram um ataque à região de Kursk, na Rússia, tomando uma série de assentamentos. A ação marcou a agressão mais significativa da Ucrânia contra a Rússia em fevereiro de 2022. Comentando o ataque, o presidente russo Vladimir Putin disse que a Ucrânia havia realizado outra provocação em larga escala, atirando indiscriminadamente em alvos civis. O inimigo receberá uma resposta adequada nas regiões fronteiriças da Rússia, acrescentou Putin. Chega ao Brasil mais novo blindado caça-tanque Centauro 2 do Exército Brasileiro, considerado o mais poderoso do mundo. O Brasil recebeu no último dia 17 de agosto o primeiro exemplar do veículo caça-tanque Centauro 2, destinado ao Exército Brasileiro. Este veículo, fabricado pela italiana Iveco, é parte crucial do programa de modernização das forças terrestres para a cavalaria blindada do país. Com capacidade de tecnologia de ponta, o Centauro 2 é considerado um caça-tanques mais poderoso do mundo e representa um marco significativo na estratégia de defesa nacional. Apesar de ser um dos maiores exportadores de equipamentos militares, o Brasil ainda depende fortemente de tecnologias ocidentais para modernizar suas forças armadas. Esse cenário se agravou devido à posição neutra do país no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que tem gerado pressões diplomáticas e desafios na aquisição de novos equipamentos militares. O blindado Centauro 2 chegou ao Porto do Rio de Janeiro após enfrentar uma série de contratempos em sua rota até o Brasil. Originalmente, o veículo deveria ter sido transportado diretamente à Alemanha, mas ficou retido no Porto de Hamburgo por questões documentais, levando suspeitas de motivações políticas por parte das autoridades alemãs. Esses obstáculos sublinham a necessidade urgente de o Brasil investir no desenvolvimento de sua própria indústria de defesa para reduzir a dependência de tecnologias estrangeiras. Após a liberação, o Centauro 2 foi transportado para o Centro de Avaliações do Exército Brasileiro, onde passará por uma série de testes e avaliações antes de ser oficialmente incorporado às Forças Armadas. O desembarque do blindado foi realizado pelo navio Gran Francia de bandeira italiana, que partiu de Hamburgo no dia 30 de julho, com escalas em Friutal, Serra Leoa e Vitória, no Espírito Santo. O Brasil tem enfrentado desafios significativos em suas relações com parceiros europeus, especialmente devido à recusa em fornecer armas à Ucrânia. Esse posicionamento político tem gerado uma série de embargos e atrasos na entrega de equipamentos militares, como aconteceu com o lote de viaturas Guarani 6x6, que seria enviado para as Filipinas, mas foi bloqueado pela Alemanha. Esse episódio reforça a importância de o Brasil se tornar mais autossuficiente em termos de defesa e tecnologia militar. Além do Centauro 2, o Brasil continua a avançar na modernização de suas forças armadas com a aquisição de outros equipamentos de alta tecnologia, como as viaturas LMV Guarani e os obuseiros autopropulsados. Esses investimentos são cruciais para garantir a capacidade de sua ação e transporte de tropas, elevando a cavalaria mecanizada do Exército Brasileiro a um nível comparável às das melhores potências militares do mundo.
O segundo O segundo exemplar do Centauro 2, que será entregue ao Brasil, já está a caminho, tendo sido embarcado no porto de La Spezia, na Itália, no último dia 6 de agosto. A previsão é que ele chegue ao Rio de Janeiro até o final do mês. Este blindado também passará por uma série de testes no Centro de Avaliação do Exército, localizado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, antes de ser oficialmente incorporado nas fileiras das Forças Armadas. A Rússia emite protesto à Alemanha sobre sua investigação dos ataques aos gasodutos Nord Stream. Moscou disse não pretender tolerar que a investigação do incidente de setembro de 2022 acabe sem revelar culpados, como aconteceu nas investigações da Dinamarca e da Suécia. A Rússia apresentou uma reclamação oficial contra a Alemanha sobre a investigação do atentado aos gasodutos Nord Stream, disse o diretor do terceiro departamento europeu do Ministério das Relações Exteriores russo. Levantamos a questão do cumprimento pela Alemanha e outros países afetados de suas obrigações decorrentes das convenções antiterroristas da ONU. Nesse sentido, as reivindicações relevantes foram oficialmente feitas bilateralmente, inclusive para Berlim, disse Oliver Chapinkin. Ele lembrou que as autoridades alemãs colocaram na lista de procurados um dos supostos autores de sabotagem no Mar Báltico, que, como todo o grupo, é um cidadão ucraniano. Ao mesmo tempo, a mídia alemã promove a tese de que essas pessoas não estão ligadas a nenhum país, continuou Chapinkin. Nesse sentido, ele expressou confiança de que a investigação alemã também será encerrada sem revelar os verdadeiros clientes dos atentados ao Nord Stream, em referência a como a Suécia e a Dinamarca já o fizeram. A Rússia não pretende tolerar esse tipo de situação, sublinhou o diplomata. Moscou está buscando negociações de conformidade com as normas internacionais vigentes. E os próximos passos dependerão da reação do Ocidente, concluiu Chapinkin. As explosões em 2 gasodutos russos de exportação de gás para a Europa, o Nord Stream, ocorreram em 26 de setembro de 2022. A Alemanha, a Dinamarca e a Suécia não descartaram a possibilidade de sabotagem. No entanto, atualmente só a primeira ainda mantém uma investigação oficial do caso. A empresa Nord Stream, operadora do Nord Stream, informou que os danos nos gasodutos submarinos não tinham precedentes e que era impossível estimar o prazo para reparos. Em janeiro de 2023, a Alemanha deteve um barco que pode ter sido usado para transportar explosivos e mergulhadores. A área do gasoduto, a Procuradoria-Geral da Rússia iniciou um caso por ato de terrorismo internacional. Moscou solicitou várias vezes dados sobre as explosões do Nord Stream aos países afetados, mas nunca os recebeu, disse Dmitry Peskov, porta-voz presidencial russo. Estados Unidos transfere lote de armas do Iraque para a base militar no nordeste da Síria. Os Estados Unidos enviaram novamente um lote contendo armas, equipamento logístico e militares do Iraque para o nordeste da Síria, disse uma fonte militar. Tropas americanas trouxeram um comboio militar de 40 caminhões com equipamento logístico, armas e munições e tanques cheios de combustível do Iraque para a região síria de Al-Hazakhan, através da passagem da fronteira de Al-Led, disse a fonte. Al-Aled. No sábado, uma fonte disse que um comboio de 43 caminhões havia entrado em Al-Hazakhan e estava indo em direção à base militar dos Estados Unidos na região. No início de agosto, uma fonte síria disse que os militares dos Estados Unidos no norte da Síria intensificaram os exercícios, trazendo novos veículos e equipamentos, além de reforçar suas bases com torres de observação e sistema de defesa aérea. Desde a escalada do conflito na faixa de Gaza em outubro de 2003, as forças dos Estados Unidos da coalizão no Iraque e na Síria têm sido repetidamente atacadas por mísseis e drones com grupos armados dentro da resistência islâmica no Iraque, reivindicando a responsabilidade pelos ataques. Os ataques às bases foram em resposta às ações do exército israelense em Gaza e ao apoio de Washington a Israel, de acordo com as declarações dos grupos armados. Teste de radar de defesa nacional está de volta ao calendário após a anomalia. Um teste importante destinado a demonstrar as capacidades do radar de discriminação de longo alcance da Agência de Defesa de Mísseis contra um alvo de míssil balístico real foi agendado para 2025, após o teste original ter sido interrompido há um ano. A data prospectiva segue
um teste abortado no final do verão, que encontrou uma anomalia de alvo, disse o diretor da Agência de Defesa de Mísseis, Tenente-General Hert Collins, em uma entrevista no Simpósio de Defesa Espacial de Mísseis aqui no início deste mês. Esse problema deixou a parte do teste destinada a rastrear mísseis simulado de entrada inacabada. A maior preocupação da agência americana era colocar o radar situado na Clair Space Force Base, Alaska, em operação mais rápida, diz Collins. Fizemos um exercício de rastreamento no mês seguinte com outro alvo que era um conjunto de alvos não tão complicado e funcionou muito bem. Uma vez totalmente operacional, o radar LRDR desenvolvido pela Lockheed Martin será capaz de pesquisar e rastrear simultaneamente vários objetos pequenos, incluindo todas as classes de mísseis balísticos em longas distâncias, sob operação contínua, e será vinculado ao sistema Ground Base Mid-Course Defense e ao sistema Command and Control Battle. O complexo GMD é projetado para proteger os Estados Unidos o continente americano de ameaças de mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte e do Irã. Além da defesa de mísseis, o LRDR também dará suporte à conscientização do domínio espacial, monitorando atividades espaciais como satélites orbitando a Terra, corpos de foguetes usados e detritos de fragmentação. E embora não seja um requisito oficial, uma atualização do software pode dar ao LRDR capacidade de detecção e rastreamento de armas hipersônicas. Quando o teste principal for concluído em 2025, disse o General Collins, disse o Tenente Coronel Collins, ele informará a decisão operacional de adicioná-lo à linha de base operacional para a defesa de mísseis balísticos da pátria, disse ele. A aceitação operacional formal do LRDR pela Força Espacial dos Estados Unidos foi planejada para ocorrer até o final de 2023, antes do evento de teste cancelado em 2023. O programa LRDR também sofreu atrasos antes de sua implementação inicial em dezembro de 2021, que acabou ocorrendo um ano depois do planejado devido a C-19. A MDA teve que interromper todas as atividades de construção e integração do LRDR quando o C-19 começou a se espalhar nos Estados Unidos em março de 2020. O programa entrou em status de zelador, que significa que apenas um pequeno grupo permaneceu no local para garantir que os materiais estivessem protegidos dos elementos. Pequim critica o comportamento não profissional de navio das Filipinas no Mar Sul da China. A Guarda Costeira Chinesa noticiou incidentes com 3 embarcações das Filipinas no Mar Sul da China que acusou de causar problemas repetidamente. A Guarda Costeira Chinesa disse na segunda-feira, 19 de 8 de 2024, que uma embarcação das Filipinas ignorou seus repetidos avisos que colidiu deliberadamente com um navio seu de maneira não profissional e perigosa no disputado Mar Sul da China. Pequim diz que a embarcação filipina entrou em águas próximas ao atol Second Thomas depois que ela foi impedida de entrar nas águas do atol Sabina. A coalizão teria acontecido na segunda-feira, 19 de 8 de 2024, por volta das 3h24, horário local, 15h24, domingo, no horário de Brasília. Além disso, 2 embarcações da Guarda Costeira das Filipinas invadiram ilegalmente as águas adjacentes ao atol Sabina sem permissão na madrugada da segunda-feira, anunciou Gan e o porta-voz da Guarda Costeira da China. As Filipinas provocaram e causaram problemas repetidamente, violando os acordos temporários entre a China e as Filipinas, disse Gan, em referência às missões de suprimento das Filipinas para o navio encalhado no atol Second Thomas. A Guarda Costeira da China revelou ter tomado medidas apropriadas em resposta aos incidentes e advertiu as Filipinas a parar imediatamente com as infrações e provocações, ou arcar com todas as consequências. A China e as Filipinas chegaram a um acordo provisório em junho após repetidos conflitos perto do atol Second Thomas.